Olá, vamos à nossa quarta aula. Hoje eu vou fazer mais a técnica vocal porque eu vou ensinar uma musiquinha. Então vou aqui rever o que nós fizemos até então, né? Nós fizemos o nós pegamos músicas que a gente sabe cantar, que são simples. Eu coloquei o parabéns para você cantar com o lembrar do bocejo. No começo também os exercícios de respiração continuam, tá? A gente soltava em ou S forte, ou bem fraquinho, né, para aumentar o tempo de soltura do ar, e também soltar com e ficar um tempo que fique confortável, depois você respira de novo. Som sempre suave, né, leve, sem forçar muito a voz, aliás, sem forçar muito não, sem forçar nada, deixar a voz sair tranquila, abrir bem a boca no pra gente ir sentindo essa articulação aqui solta, tranquila, para fazer a vocalização. E também lá no início eu ensinei sobre aquele som de que é que sai pelo nariz, sem ser nasal completamente, tá? Mas uma ressonância aqui em cima. E aí vou acrescentar então para você cantar as musiquinhas que você canta, qualquer uma, ou parabéns para você, Não precisa fechar a boca para respirar pelo nariz. Eu fiz aqui algumas respirações pelo nariz, outras pela boca. Aqui está entrando pela boca, pelo nariz. Não precisa ser sonora, não deve ser sonora a respiração. E esse som ele fica em cima mesmo. Exercita bastante. No começo às vezes é difícil você fazer com a boca solta, a boca aberta, porque a gente faz aí quando abre a boca, você vê que está saindo o som pela boca, está formando alguma vogal. E não vai formar, vai ser esse som de distinto, não é nenhuma vogal. Tá? Ele sai por aqui, não tem som saindo pela boca. E aí, isso é mais um exercício para você ir fazendo com as músicas que você conhece, e vai aumentando, né, mais agudo. Lembrando dos aquecimentos para você fazer. Agora, por exemplo, eu estou gravando de manhã, não é muito cedo, mas eu ando com uns pigarrinhos, coisas de resfriado, né? De nada sério, mas que fica entrando uns pigarrinhos. E eu vou fazer assim mesmo. Não vou superaquecer minha voz aqui para fazer, né? Nossa, vai sair perfeito. O que eu quero é justamente mostrar uma forma de repente vai entrar um pigarrinho, outra coisa, e como você lidar com isso, tá? Aquecer a voz, eu fiz um pouco de... Vou gravar uma música aqui e vou fazer o mais suave possível, não vou colocar muita potência, que é aquela forma que a gente ensinaria as crianças, né? Eu usaria para ensinar as crianças. E eu vou fazer devagar e depois, talvez por esses dias, ou depois no final do curso, eu grave ela com um tecladinho aqui que eu uso, a escaleta, e com mais profissionalismo que eu pretendo fazer, né? Gravar de repente no estúdio, que saia um som melhor, tá? Mas por enquanto vai ser essa coisa caseira mesmo, passar devagarzinho para vocês. E eu vou deixar a letra nos comentários. A música existe, ela é daquele filme Noviça Rebelde. A versão que eu conheci era dó, um dia, um lindo dia, reluzé orimpó, e umas outras letras assim. E aí eu fiz uma versão falando sobre as emoções, né, como cantar. Então aqui eu falo, sinta, deixa a vergonha pra lá, solta o riso e vem cantar. E vocês vão ver, eu fiz em cima do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que é a forma original da música em inglês, né? Ela vai cantando dó, ré, mi, e assim vai. Então eu vou pegar só o dó.
dó, e ela fica um pouquinho agudinha lá no final. E a gente vai trabalhando isso aqui, tá? Eu vou gravar e às vezes eu vou dar uma olhadinha no papel aqui, não pela letra, mas pelas notas que eu tenho que acompanhar, tá bom? Dó é uma dor que dói aqui, resmungar não é legal. Me devo confiar em mim, fala só o que é bom. Sol, solta o riso e vem cantar. Lá, deixa a vergonha pra lá. Se sinta sua emoção e sua voz se mostrará. Doce lençol vai-me redor. Sair aí um pouquinho um chiadinho que dá na voz, tá? Que com aquecimento e com colocação você vai deixando a voz mais limpa. Mas eu vou deixar assim, eu não forcei a voz, eu abri a boca, lembrei do bocejo, tá? Não exageradamente, você vê que não ficou uma voz dó, eu dó. A gente não vai ensinar assim para as crianças, vai ensinar o mais próximo da sua fala mesmo, né? Só fica um pouco diferente quando vai e sua voz, né? Vai fica mais fininho, fica assim, mas para as crianças isso é tranquilo mesmo. Então aqui eu quis trazer essa letra das emoções, né? A gente às vezes tem medo de cantar, tem vergonha. Não precisa falar isso com as crianças, porque geralmente elas não têm vergonha de cantar, tá? Mas eu devo confiar em mim, ou seja, né? Às vezes vai apresentar, vai fazer uma apresentação, ou tem aquelas travas assim, né? De timidez, né? Então, falando da dó, o que é tristeza, resmungar não é legal, então assim, não ficar resmungando, né, não ficar brigando ali com o coleguinha em sala de aula, trabalhando as emoções e trabalhando soltar a voz, tá? Agora, para você fazer com você mesmo, né, você não quiser ainda levar para as crianças, vai treinando isso e vai trazendo para mim aí uma dificuldade ou outra, eu achei, ficou assim, muito aguda, não consegui, não forcem, tá? Não forcem e quando vocês forem me dar o retorno, né? Se tiver muito difícil, a gente de repente muda o tom aí para ir fazendo, né? Com o nome das notas, mas em outras notas que é a mesma coisa, tá? O cantor tem essa facilidade, vamos dizer assim. O instrumentista, para trocar de tom, né? Colocar um tom mais agudo, um tom mais grave, ele tem que mudar todo aqui o cérebro dele e a gente faz isso automático. Ah, vou cantar mais grave e a gente canta em outro tom mais confortável, outras notas, mas a gente não precisa pensar, vamos dizer assim, tá bom? Só mesmo realmente no instrumento. Então, esse é o exercício e eu quero que vocês observem bem que os exercícios eles vão acumulando. Não deixa de fazer exercício de respiração, não deixa de fazer exercício com o bocejo, as brincadeiras, tá? Eles vão ficando em maior quantidade mesmo de exercício, até que você consiga automatizar a colocação da sua voz, com o bocejo, com a respiração. Você deve manter esses exercícios de respiração e vocalização, né? Pode e deve fazer essa música só com o primeiro. Deixa eu pegar o dó de novo, só para ter uma referência. Tá? E depois colocar a letra que tá aí. Ou também com e vai cantarolando isso durante o dia, até uma parte que eu acho difícil fazer, nunca force, tá? Não pode, né, dar vontade de tossir, qualquer coisa, se estiver rouca, se estiver indisposta, não faça, sempre dá uma aquecida na voz. E quanto mais você fizer esses exercícios de exploração da sua voz, da vocalização, de conhecer sua voz, de conhecer essa ressonância alta, o bocejo, de brincar, mais você vai gostar. É uma brincadeira, é prazeroso e a gente vai tirando aquelas travas mentais, lembra, né?
Os exercícios também de construir um vínculo e trabalhando com fantoche, quero que vocês continuem. Aquele de construir um vínculo, né? Quem cantava para você, cantava, que tipo de música você ouvia? Como é que são as músicas que você ouve hoje em dia? E que às vezes você fala, nossa, essa letra não é legal, podia mudar. Faça umas versões, começa a brincar, sabe? Trabalhar com a sua criatividade. Ah, essa música é bonitinha, mas eu não gosto dessa parte aqui. Sabe, quando a gente cantava em coral, quando eu trabalhava com coral e cantava no coral, tinha a música de Natal que é aquela... Anoiteceu, assim, já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Aí tinha assim, com certeza já morreu. Aí eu falava, gente, não vamos cantar isso, pelo amor de Deus. A gente cantava apresentação nas ruas, né? Vou falar, vamos, foi o Sindicato do Comércio que contratou o coral e a gente cantava. Falei, não, vamos falar. Com certeza se esqueceu, alguma coisa assim, a gente trocou a letra. Porque, pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas básicas, né? Era uma coisa bem... Né? Às vezes tem umas músicas que você acha bonita e fala assim, não, mas isso é muito triste. Ou até a melodia é uma gracinha, mas a música não tem nada a ver. Hoje eu fiz também uma versão, de repente eu até coloco aqui o vídeo também para o YouTube, vamos ver. Sobre aquele, não é música, né? Aquela lenda. Hoje é domingo, de cachimbo, eu conheci cachimbo de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraquinho, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Achava engraçadinho tudo, mas não sabia sentido. Eu não vou precisar gravar não, eu vou colocar aqui, tá? Porque é bem pouquinho, eu coloquei. Hoje é domingo, pede carinho. O carinho acalma, faz bem para a alma é contente, está dentro da gente. A gente é forte, nós fazemos esporte. O esporte no mundo faz um bem profundo. Eu falei, gente, eu acho que é legal isso, sabe? Você exercitar sua criatividade e que a gente é fraquinho. Não que a gente é fraco. A gente é fraco, a outra versão também a gente é fraco. E domingo não pede cachimbo, né? Seria uma coisa para relaxar. Domingo pede carinho em família, fazer um esporte, fazer uma brincadeira, sair, né? Brincar, jogar bola, nadar, enfim. Esporte é uma coisa que faz bem e a gente não é fraco, a gente é forte. Então, exercite isso nessa sua criação de construindo vínculos. Como foram construídas a sua força, a sua coragem, a sua alegria. Porque às vezes algumas músicas, eu, por exemplo, cantava umas músicas muito tristes, românticas, sabe? Tristes, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente. Né? Sofri com algumas músicas. A gente não precisa disso. A gente pode cantar coisas alegres, positivas. Aqui eu coloquei no Fá, falar só o que é bom. Né? Não que a gente não possa falar de nossas tristezas, né? De nossas dores, viver os nossos lutos, mas isso a gente faz ali um momento ou outro, faz uma terapia, faz com os nossos portos seguros, né? E de resto, fala só o que é bom, porque tem muita coisa boa para se falar, né? Então, dentro do seu exercício de construindo vínculos, continue escrevendo como foram construídos os seus valores, né? E traz essa memória das músicas, das historinhas que contavam para você, né? Como elas marcavam, né? Eu lembro de uma historinha assim, marcava isso. Então, ver que valores que foram fundados ou que travas que foram colocadas. Isso é importante. Nem tudo que foi contado pra gente, em termos de historinha, e cantado, em termos de música, construiu coisas boas, né? A gente sabe disso, infelizmente. Então, anota aí e vai pensando nisso para passar para as crianças posteriormente. Agora, para a parte de brincar com os fantoches, né? Exercitar aquela criatividade, começar já a fazer vozinhas com eles, mas também importante isso junto com construindo vínculos e aplicando no fantoches. É o que e como dizer para as crianças. Então a nossa base aí é a comunicação não violenta, que eu vou colocar aqui os 4 passos aí para vocês anotarem. Talvez você já conheça, mas a gente vai falar muito sobre eles, né? Me desculpe se eu já falei e não estou recordando, tá? Mas o primeiro passo é observação, né? Então você tem uma questão para ser trabalhada.
Então você quer trabalhar uma questão com você mesmo ou você quer trabalhar uma questão com as crianças. Então você observa qual a questão que é. Vamos supor que seja bullying, questão de observação. As crianças estão falando, né, ou uma ou outra criança está falando muito sobre assim com outra criança. Você vai observar, vamos supor que teve briga, né, entre duas crianças, ou entre dois grupinhos, e aí você vai observar o que aconteceu. Uma xingou a outra e a outra bateu na outra, em resposta. E aí você vai perceber quais são os sentimentos que estão gerados ali. Então, vou colocar aqui que os dois grupos estão com raiva, tá? Primeiro vocês analisaram. Vocês vão ter com raiva. E você analisa sem julgar. Aquele menino tá sempre mesmo, ele é muito assim, tá? Ele é muito nervoso. Então, você tá julgando. Não, ele falou isso assim, e o outro pegou e bateu. Vai analisar os sentimentos, vamos supor que um esteja com raiva, o outro esteja triste, ou os dois estejam com raiva, mas um tá triste, você observa. E quais as necessidades que não foram atendidas ali. Você vai ouvir o contexto, né? E depois disso fazer um pedido. Às vezes você precisa conversar com os dois lados em separado para ouvir, né? E quando a gente conversa em separado, a gente consegue ir conversando e sentir, saber qual o sentimento que está ali, e a própria pessoa chegar, mesmo sendo criança, chegar na raiz, né? Qual necessidade não foi atendida. Então, de repente, não fui respeitado, né? E quando você vai começar a controlar, geralmente, as necessidades não atendidas geralmente são as mesmas, tá? Porque todos nós criamos as mesmas coisas. E aí você consegue fazer com que a criança enxergue o real motivo porque ela está triste, e às vezes ela quer só um pedido de desculpa, às vezes ela quer que isso não se repita, e o outro lado vai entender isso também, ou quer a mesma coisa. Enfim, é um universo de possibilidades ali que vai acontecer. Mas você vai conversando e vai ouvindo com ouvidos empáticos, sem julgar, você chega nessa necessidade e você chega a uma, vou dizer, solução, mas num caminho de comunicação, e eles voltarem a não ficar gritando, se agredindo, e sim ouvirem e chegarem a um consenso. Então, o que acontece aqui são esses 4 passos. Parece tão simples, mas é uma infinidade de exercícios que a gente pode e deve fazer. Só que a primeira coisa que eu vou falar para vocês escreverem também, né, e começarem a fazer o primeiro passo, ou seja, observar, sem julgar, tudo que vocês começarem a ver, né, até a próxima aula, né, e para sempre, né, tudo que vocês começarem a ver, a criança que brigou, a gente está olhando mais para as crianças, tá, mas você vai olhar também para a sua vida. Nossa, eu fiquei com a raiva, por quê? Eu fiquei com raiva e falou isso. Qual o meu sentimento, qual a minha necessidade e o pedido. Vai anotando e vai observando isso. Observar sem julgar, tá? Eu até falei aqui sentimento, tudo, de repente você nem passa para essa parte. Fica no exercício só de não julgar. Aí o que eu quero falar, que vai ser o exercício principal, é vocês observarem quais os julgamentos que vocês têm quando vocês estão analisando as crianças. Por quê? Porque tanto nesse livro, como em todos os outros livros que eu tenho visto, esse é o outro do Marshall Rosenberg, Vivendo Comunicação Não Violenta, ele fala um capítulo só criando as crianças. Aqui ele tem o surpreendente propósito da raiva, criar filhos compassivamente, e tem um outro autor aqui, John Gottman, e com Joan de Cler, não sei se estou lendo direito, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Um livro inteiro sobre isso. E tem também aqui no livro da nossa querida Leiliane Rocha, como falar sobre sexualidade com as crianças. O que todos esses livros têm em comum? As crianças merecem respostas sempre. Respostas honestas. Elas não merecem que você diga, agora não é hora de você aprender isso. Não, isso não é pergunta que se faça. Nossa, que pergunta boba. Você, criança, você não entenderia nenhuma dessas respostas.
A criança merece o respeito de ser ouvida, de ter a sua questão ouvida e respondida, mesmo que seja: nossa, eu não sei, mas é uma pergunta importante, eu vou estudar a respeito, como a Liliane sempre nos recomenda fazer isso. Às vezes você não sabe o que responder ali na hora, né? Principalmente quando se trata de sexualidade. Mas existem outras tantas perguntas, sabe? Sei lá, mãe, por que né? Meu Deus, por que o óleo é oleoso? As crianças fazem perguntas de diversas formas, né? E algumas são bem interessantes. E aí você pode responder: nossa, não sei, eu nunca pensei nisso. Mas né, oleoso, aquela coisa, né, difícil de... Vamos pesquisar? Né? E às vezes, nossa, você está atarefada de trabalho, né? Você está fazendo almoço, correndo. Nossa, filha, agora eu não posso te responder não, mas depois a gente vai sentar e vai conversar. E você cumpra isso, né? Por quê? Porque nós fazemos isso com os adultos. E aí o Marshall Rosenberg fala isso da comunicação não violenta. Ele fez experimentos. E os experimentos eram assim, ele colocava 2 grupos, separava os 2 grupos e falava: olha, vocês vão estudar um diálogo, ou criar um diálogo de 2 pessoas que estão tendo problema. Aí eu já esqueci tudo, todo o contexto, né? Todo, como é que fala? O caso, mas é assim. E aí ele falava, era um diálogo para resolver um problema, e ele falava com um grupo: olha, esse diálogo é de você, de uma pessoa com o vizinho. E para o outro grupo ele falava: olha, o diálogo é entre você e seu filho, né? Um adulto e uma criança. E quando ele... E não falava para cada grupo em separado, não falava para todo mundo. Quando se uniam, ele via que o diálogo para resolver o problema com o vizinho era muito mais respeitoso do que com o filho, sabe? Então, existia lá o problema, então não existia falar com o vizinho: não, mas você deve fazer isso, isso e isso, porque você, né? E com o filho sempre tinha menos respeito daquela coisa de você criança, o adulto fica num degrau mais alto, às vezes vários degraus mais alto. Você é uma criança, eu sou um adulto, eu te ensino, você tem que me respeitar, você tem que aprender, você não sabe nada, e às vezes até, infelizmente, adultos que dizem: você é burro, né? Não, mas tá burro, já te expliquei isso várias vezes. E a gente geralmente não faz isso com um adulto. Então, assim, esse respeito à criança é muito importante. Então, você vai observar sem julgar o que está acontecendo entre vocês, adultos, crianças, e também trazer a sua memória. Você era respeitada, você era ouvida, né? As suas questões, você podia perguntar qualquer coisa para o seu pai, para sua mãe, para quem cuidava de você, para sua professora. Você podia pedir para ir no banheiro. Vai anotar isso e vai ver o que não era, qual a necessidade que não era atendida ali, tá? Necessidades são várias. A gente tem necessidade de humor. Só um minutinho. Eu fui pegar só para vocês verem aqui algumas necessidades que ele lista. Não sei se dá para ver aí. Tá vendo? Tem aqui, até um pouquinho aqui. E assim, olha, ele coloca em grupos: autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, comunhão espiritual, necessidades físicas. Então, assim, autonomia, escolher sonhos, objetivos e valores. Celebração, celebrar a criação da vida, sonhos realizados, celebrar as perdas, né, lutos, sonhos perdidos. Integridade, criatividade. Interdependência, aceitação, amor, comunhão, confiança, empatia, respeito, é onde tem mais. Lazer, criança, todo ser tem direito à diversão e riso, tem necessidade. Comunhão espiritual, não preciso dizer. Necessidades físicas: abrigo, água, alimento, descanso, expressão sexual. Todos nós temos, são várias, tá? Então, tudo que você tem, que você precisa, todo mundo tem. E as crianças também. Então, anota isso, como foi construído isso para você, e vai anotando, vai observando
nas suas relações, no seu dia a dia. Observar sem julgar. Sem julgar que ele é mentiroso, tá nervoso. Não, ele falou isso assim, assim, tá? Na próxima aula a gente vai discorrer bem mais sobre isso e, né, pra gente ir construindo aí o que o seu fantoche vai falar, o que ele pode, o que ele deve falar e o que não deve ser dito, nem a forma que deve ser dito, né? Sempre recordando, o fantoche nunca vai ser o fantoche, o menininho esperto, a menininha esperta que sabe tudo, que vai ensinar as crianças. Não, ele vai ser usado para as crianças se identificarem com ele. E as falas deles vão ser de criança. E a sua comunicação com ele, com o brinquedo, com o fantoche e com as crianças deve ser pautada na comunicação não violenta. Então a gente exercita a primeira coisa, ouvir sem julgar. Tá joia? Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, coloca nos comentários para mim, por favor. Tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.